Boa noite. A cantora, compositora e violonista Rosa Passos é baiana radicada em Brasília. Com uma trajetória de sucesso no exterior, Rosa Passos agora está em turnê pelo Brasil. O show homenageia a Elisete Cardoso, considerada uma das maiores intérpretes da música popular brasileira. E pela primeira vez, Rosa Passos iniciou uma turnê por Brasília. Hoje, Rosa Passos é a nossa convidada aqui no 3 a 1. Para essa entrevista estão conosco o jornalista e colunista de cultura do Correio Brasiliense, Irlan Rocha Lima, e o cantor e compositor Leonel Laterza. Nós vamos agora assistir um pouco da história da carreira de Rosa Passos. Boa parte da divulgação da música brasileira no exterior tem sido feita por Rosa Passos. A cantora baiana está desde os anos 90 mantendo uma fina relação com os Estados Unidos e a Europa. Em terras americanas, Rosa Passos aproximou-se do jazz, fez parceria com artistas de lá, mas jamais esqueceu a MPB, com um enorme sucesso com composições próprias e de outros astros da música nacional. No último álbum, É Luxo Só, Rosa Passos canta Cartola, Noel Rosa, Ari Barroso, fazendo homenagem à intérprete Elisete Cardoso. Assim, ela vai costurando sua longa discografia com 16 trabalhos desde 1979. Radicada em Brasília, Rosa Passos comemorou 60 anos em plena forma. Suas apresentações já rodaram Estados Unidos, Alemanha, Japão e gravou um DVD na Espanha. Mas os brasileiros não ficaram sem ouvir sua voz afinada. Desde março, ela está com uma turnê pelo país. Canto um grilo, sinto a vida, tudo está dentro de mim. Rosa Passos, por que essa opção por Elisete? Em primeiro lugar, boa noite. É um prazer estar aqui com você, Azedo, com o Leonel, com o Irlan. Obrigado pelo convite. Bom, a história de homenagear a Elisete não foi nenhuma ideia minha. Foi um grande amigo, Paulo Rezende, que é uma pessoa que é um pesquisador da música brasileira. Mandou de presente para mim, no final de 2010, um pequeno acervo da Elisete. E ele escrevia um bilhete para mim dizendo o seguinte: a Elisete está esquecida do público brasileiro. Há muito tempo que não se fala na Elisete. E eu acho que você poderia fazer uma homenagem a ela, né, com carinho. Se existe uma pessoa que eu considero que pode fazer um trabalho super bonito em homenagem a Elisete, é você. Pense com cuidado e veja se não é o momento de você voltar, inclusive, homenageando a Elisete. Aquilo mexeu muito comigo, porque eu estava parada já há quase 4 anos, né, porque eu precisei de dar uma reciclagem, passar um período sabático, porque eu viajei muito e tive um esgotamento, precisei me recolher. E achei interessante essa proposta dele, ao mesmo tempo um desafio, porque a Elisete foi a mãe de todas as cantoras. Tudo que a Elisete fazia sempre foi muito definitivo nas suas interpretações, personalíssima, né? Uma grande intérprete, uma senhora muito digna, um repertório espetacular sempre. Ela cantou, gravou todos os grandes compositores brasileiros, e então seria uma grande responsabilidade. Então eu comecei a pesquisar o repertório da Elisete, né? Levei um período fazendo uma pesquisa grande e percebi, fiquei muito feliz que, como eu percebi que ela era uma cancioneira da música brasileira. Então a Elisete gravou todo mundo, os contemporâneos, e eu fiquei feliz porque foi uma coisa um repertório tão vasto, tão rico, que você tem que pesquisar com cuidado, com carinho, para não cair no óbvio, né? Então, o que eu fiz? Eu procurei gravar o lado B da Elisete. Você garimpou? Garimpei e procurei canções de grandes compositores brasileiros que já foram gravados por outros intérpretes, inclusive que fez sucesso, como Diz Que Fui Por Aí. Foi gravado pela Nara, fez muito sucesso com a Nara, de Zequete. As Rosas Não Falam, né, de Cartola, que ficou famoso na voz de Bete Carvalho. Palhaçada, que teve Miltinho,
Doris Monteiro, Elza Soares. Mas o que eu percebi? Que as interpretações da Elisete, mesmo nessas músicas que foram gravadas por outros grandes intérpretes, tinha a leitura dela, tinha o toque, né? A assinatura da Elisete. Então aquilo me proporcionou a ideia de ir por aí, gravar essas músicas que ela tinha gravado e que foram gravadas por outros artistas, outros intérpretes. Rosa, eu tenho uma curiosidade. Primeiro, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma curiosidade. Em 1996, no Pano pra Manga, tinha Luxo Só, com arranjo, tinha cordas e enfim, era uma outra leitura dessa música, né? No ano seguinte, houve um disco em tributo a Auri Barroso, né? Seu e de Lula Galvão, juntos, né? Na capa do CD, inclusive. Aí, como é que é revisitar Luxo Só, assim, depois de 17 anos, e dando essa outra cara para a música, uma cara moderna e deliciosa, como está no CD, né? Bom, primeiro que foi um outro caminho, porque foi um arranjo de Lula. Então você já tem que ter uma outra leitura com relação ao arranjo, à dinâmica, né? Uhum. Tudo isso lhe proporciona um novo caminho, mesmo você cantando a mesma música, né? Você consegue, através de um arranjo bom, de uma colocação de acorde, de dinâmica, de ritmo, como Jorge Helder, grande baixista, Rafael Barata, grande baterista. Então, eu estava com um trio fantástico. Então, isso possibilita a capacidade de você fazer uma outra leitura, porque você vai por um outro caminho. Porque a proporção que eu toco um instrumento, a minha maneira de ver a Luxo Só tocando é uma. Porque ali eu estou como uma instrumentista, né, muito colocada na questão de tocar, de me preocupar com o instrumento. E quando você se sente como intérprete, você fica mais solta, você tem a possibilidade de seguir outros caminhos. E tem também a questão de você estudar a interpretação, que isso se chama interpretação. Exatamente, é que a gente percebe nas duas versões da música. Então, boa noite. Ô Rosa, curioso é que você, desde que você surgiu, sempre você foi vista como uma discípula de João Gilberto, uma seguidora, depois se tornaram amigos e tal. E, quer dizer, Elisete fez a canção do Amor Demais. Isso. Que é uma pré-bossa nova. E, quer dizer, agora você homenageia com esse Luxo Só a Elisete. Quer dizer, eu não sei, foi uma coincidência ou você juntou as coisas assim? Pode ter sido uma coincidência, porque o meu é Luxo Só, a minha homenagem a Elisete é muito jazzística. Já é um caminho diferente, exatamente pelo fato de nós termos uma formação jazzística, eu na forma de cantar, Lula, Jorginho e Rafa na maneira de tocar, nos arranjos, nos solos, a gente sempre leva para esse caminho jazzístico, só que sem perder a conotação brasileira, sem perder o swing e tudo. Então eu acho que foi uma coisa que foi uma coincidência, mas também natural. Porque eu não estava preocupada em cantar igual a Elisete, né? Tanto é que eu fiz um repertório totalmente diferente. E, por exemplo, eu não me vejo cantando Canção de Amor Demais, nem Barracão, porque são músicas que ficaram muito fortes no perfil da Elisete. Então eu preferi fazer uma coisa assim, que inclusive criou-se a curiosidade desse disco exatamente por esse tipo de leitura que a gente faz. Agora, Rosa, você, desculpe usar essa expressão, mas eu acho que cabe. Você é considerada uma cantora cult. Quer dizer, não é uma cantora que está aí todo dia nas paradas de sucesso, das mais tocadas na rádio, embora seja muito tocada nos bons programas de rádio e a gente ouve você com muita frequência. Como é essa turnê no Brasil com Elisete, com todo esse prestígio que você tem, todo esse reconhecimento que você tem internacionalmente? Não é uma maneira assim de você, como se diz assim, se aproximar mais desse público brasileiro, que precisa te conhecer mais, inclusive? Exatamente. Ou é uma coisa que está focada naquelas pessoas que já são fãs de carteirinha da Rosa Passos? Não, é uma coisa para fazer. O meu objetivo foi exatamente esse. Eu quero cantar dentro do meu país.
eu escolhi isso mesmo, porque mesmo durante esse período de 4 anos que eu fiquei sabática, os convites internacionais não deixaram de vir, tanto da parte dos Estados Unidos como Europa. Então, eu quis fazer uma turnê brasileira, porque eu acho que lá fora meu trabalho está super... É um trabalho já fincado, já pronto, a hora que eu quiser voltar, porque eu batalhei muito por isso, trabalhei muito por isso. Viajei 15 anos cantando lá fora, todos os anos, às vezes eu passava mais fora de Brasil do que aqui. Então, eu fiz uma carreira muito sólida no mercado internacional. Principalmente nos Estados Unidos, que é um mercado muito concorrido, que você tem que ser diferente para poder entrar dentro do mercado americano. Você tem que ter um diferencial. E eu entrei pela porta da frente. Por exemplo, como uma cantora de jazz. Eu não sou uma cantora latina de jazz. Eu sou considerada uma cantora de jazz. Eu estou na categoria, você vai nas grandes lojas de disco, você vai me encontrar na jazz ao lado de quem? De Ron Carter, Ella Fitzgerald, Beth Carter, todas as grandes divas. Eu estou lá com os meus discos, inclusive brasileiros. Além do disco com Ron Carter, tenho Amorosa, tenho Rosa. Então, assim, isso foi uma conquista maravilhosa para mim. Você entrar no mercado, você ser convidada. Uma honra, né, para os brasileiros, né, para o nosso país. Né? Eu espero. Uma cantora reconhecida internacionalmente. Eu espero, porque aqui é muito difícil. Está sendo difícil ainda. Mas eu quero, saber por quê? Azedo, eu sou uma pessoa muito feliz musicalmente. Sou profundamente realizada. Não preciso provar mais nada para ninguém. Cheguei no nível que eu cheguei, muito feliz com o meu trabalho, com o meu talento, ser reconhecida. Eu fiz o Carnegie Hall sozinha, com meu violão, lançando Rosa. Com 4 semanas antes, o teatro lotado, vendido todos os ingressos, com plateia americana, com o New York Times na plateia. Eu ganhei um título de doutora honoris causa de música da Berklee, a primeira latina, a primeira brasileira. Então, eu tenho algumas coisas que eu coleciono dentro do meu trabalho, como reconhecimento internacional, que me faz muito feliz. Então, eu não preciso sair correndo mais atrás das coisas, entendeu? Mas, Rosa, eu acho que é uma consequência, assim, o que o Azedo falou em relação a esse álbum, que você canta as canções que é do legado da Elisete, tem proporcionado você, acho que, alegrias, porque você lançou o disco aqui em Brasília, lá no Teatro Oi Brasília, lotou os 2 dias, mas era um público mais seleto, assim, era um show mais intimista e tal. Mas você fez, há 2 domingos, você fez o Centro Cultural Banco do Brasil, na área externa, e você tinha 5.000 pessoas para te assistir. Quer dizer, já é uma consequência disso, claro, dessa aproximação com um público maior. Não é que você vai deixar de ser cult, mas na minha visão é interessante que você também seja popular. Com certeza, inclusive não só aqui, mas todos os lugares que eu passei, que depois desse show, antes do show das 2 semanas atrás, eu fiz 11 concertos pelo Brasil. Fui para Salvador, nos grandes teatros, inclusive, Teatro Castro Alves, o Belas Artes, né, de Minas, 2.000 pessoas. Se você for reunir o número de público que eu fiz durante esse período, a turnê que eu fiz no interior de São Paulo, tudo lotado, inclusive em alguns lugares foi ginásio, e estava lotado. E um público maravilhoso, pessoas, inclusive, que não me conheciam, foram lá e foram falar comigo. Inclusive, eu levei meus CDs, rapidinho vendeu durante o caminho. Então, assim, por isso mesmo que eu optei pelo momento de cantar no meu país. Porque eu acredito que tudo que eu plantei lá fora, o resultado tem vindo para cá. Então, a minha preocupação é agora aqui, Brasil. Entendeu? Nem que eu tenha que ir para um lugar, por exemplo, cantar bilheteria. Eu vou, porque eu quero conquistar aquele público. Entendeu? Rosa, desculpa. Olha só, eu tenho uma pergunta do nosso amigo Fernando de Oliveira, né, um baiano parceiro seu, compositor, né? E
E é a respeito disso que a gente queria falar agora, sobre suas composições, sobre seu trabalho autoral, né? Que a gente é um país de poucas compositoras, mas de excelentes compositoras, né? Então, essa parte do seu trabalho, com as suas composições, com letras com vários parceiros, muita gente espera, né? E fica te cobrando e tudo. E eu queria saber se tem alguma previsão aí de um trabalho autoral aí para frente, seus planos aí para o futuro. Olha, no momento não. Eu tenho um projeto que já vem na minha cabeça há muito tempo, em homenagem a Djavan. Talvez se não tivesse essa proposta do meu amigo Paulo Rezende fazer a homenagem a Elisete, eu já estaria feito o disco em homenagem a Djavan, porque é uma coisa que eu amo de paixão. Agora, eu tenho algumas composições que eu posso fazer um disco autoral, porque eu tenho um acervo com o Fernando muito grande de composições de parceria com o Fernando de Oliveira. Maravilhoso. E o que você está me falando, vários lugares que eu passei agora, os fãs vêm me cobrar isso. Quando é que você vai fazer um disco seu com músicas suas? E, inclusive, eu tenho uma música minha que é impressionante, Dunas, com o Fernando, porque tem 5 gravações já de Dunas. Dunas foi de trilha de novela também, não? Não, nunca foi. Não, Juras que Juras, foi. né? Então é impressionante como Dunas é uma música assim que todo mundo quer gravar, gravou, você gravou Dunas. Várias pessoas gravaram Dunas. Inclusive eu tive a surpresa outro dia de um amigo mandar um vídeo de uma coreana cantando Pano pra Manga. Olha só. Entendeu? Beleza. E com tudo direitinho, com arranjo bonitinho, ela cantando em português. Olha aí você do outro lado do mundo. Ela cantou em português. Em português. Eu ia te perguntar já como é que estava soando em E eu coreano. fiquei assim super encantada. Então, realmente, há essa cobrança de a compositora, o retorno da compositora. Vai chegar um momento que eu vou sentir necessário de voltar a fazer um disco com as minhas composições. Mas a coisa da homenagem também vem paralelo na tua carreira. Sempre. Você já homenageou um álbum inteiro de Tom Jobim, Dorival Caymmi, Ari Barroso, e agora... João Gilberto, Amorosa. João Gilberto, e agora Elisete. Quer dizer, são projetos que resultam em coisas bem bacanas e que as pessoas gostam. E você tem uma boa acolhida do público, mas também a crítica de Salvador a São Paulo, de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, eu li tudo isso, foram só elogios a respeito de É Luxo Só. Que bom. Não, porque sabe o que eu acho, Irlan? A música brasileira é tão rica, nós temos tantos compositores maravilhosos, que se eu pudesse, eu gravava um disco por mês. Eu pegaria Ataúfo Alves, Noel Rosa, entendeu? Eu pegava assim essas pérolas, porque são muitas canções, são muitos compositores maravilhosos, que você pode pegar e fazer a sua leitura. E se tornar um trabalho clássico, porque esses compositores merecem. Eu tenho um amigo que eu amo de paixão, que para mim é um dos maiores cantores brasileiros, Zé Luiz Maziotti. Zé Luiz escreveu ontem um pedido no Facebook que as pessoas indicassem para ele o que ele deveria gravar. Ele está pensando em fazer um disco. Zé pode cantar qualquer coisa, o que ele quiser. Então eu vi as mensagens dizendo, grave os novos, grave não sei o quê. Eu vou falar com ele particularmente o que eu sinto no meu coração, o que ele deveria gravar hoje. Que é uma pessoa que está esquecidíssima e um grande ou uma grande compositora, não vou dizer se é homem ou mulher. Mas eu acho que na voz de Zé Luiz vai ficar uma coisa assim, lindíssima, e essa pessoa merece essa homenagem. Rosa, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o 3-1 aqui na TV Brasil. Voltamos com 3-1 aqui na TV Brasil, que hoje recebe a cantora Rosa Passos. Nós vamos iniciar esse segundo bloco ouvindo o depoimento da cantora Renata Jambeiro, aqui de Brasília, sobre a nossa convidada. A Rosa é uma diva, né? É uma diva e que é impressionante como pode uma mulher do calibre dela, né, tão nobre, tão maravilhosa, tão completa, conseguir ser uma pessoa tão simples, né? Eu nunca tive a oportunidade de cantar com ela, ainda não tive essa alegria na minha vida.
mas todas as vezes que eu pude assisti-la e as coisas que eu estudo dela, que eu pesquiso, que eu observo dela, é tão absolutamente casado a entidade Rosa Passos com a pessoa Rosa Passos. Ela é muito simples. E aí, Rosa, você já está vendo aí, está eu formando fico- uma legião de jovens Seguidores. artistas que te admiram, que procuram seguir seus passos. Eu fico até sem jeito para falar, porque isso para mim é o resultado do meu trabalho. Eu acho que a partir do momento que você joga um trabalho no mundo, né, você tem uma responsabilidade com aquelas pessoas que te seguem. Você tem que ter uma seriedade, você tem que ter uma disciplina, não é só o talento. E eu procuro fazer assim, eu procuro ser assim com a minha música, porque eu sempre disse que eu sou uma missionária. Eu pedi a Deus para vir cantando e tenho uma grande responsabilidade com a música. E então, a partir do momento que você coloca a sua música, o seu trabalho, né, para as pessoas, para os ouvintes, aquelas pessoas te seguem. Então, você tem que ter uma responsabilidade, uma disciplina. E eu fico muito feliz de ver que já tem algumas pessoas que acompanham o que eu faço. Eu estou criando, é a coisa que eu falei, Azedo, assinatura que você tem que ter no seu trabalho, entendeu? Você ser uma referência. A partir do momento que você é uma referência para cantor, cantora, músico, entendeu? Compositor, a responsabilidade ainda é maior. E eu fico muito feliz de poder ouvir essa coisa da Renata. Nós somos parceiras de salão, sempre nos encontramos no mesmo cabeleireiro. E eu agradeço a Renata, suas palavras carinhosas. O que você precisar de mim, de alguma informação sobre música, eu tô aqui. E é aquela coisa que eu sempre falo para vocês, cantores, cantoras, músicos. Nas minhas oficinas de música que eu dou por esse mundo de Deus aí, que eu já dei, eu sempre digo o seguinte: cantar com o coração. Cuidado com a dicção, cuidado com a respiração, a dinâmica. Você pode cantar um samba com a dinâmica rápida, mas sem perder o conteúdo da respiração, da elegância, porque isso fica mais bonito. E se você age dessa maneira, você vai fazer o diferencial. E não queira ser outro cantor, queira ser você. Ser você, da maneira que você pode, a sua possibilidade, a sua capacidade de interpretação ou de composição, procure ser você. Estude e escute, mas procure tirar todo aquele conteúdo que você estuda para você ser você. Rosa, a propósito disso, qual é a sua formação musical? Qual é esse lastro aí que você, Olha, que você meu tem? pai, eu sou a caçula de 5 irmãos e todos tivemos a oportunidade de estudar um instrumento. Mas só quem ficou com a música fui eu, realmente. Né? Eu comecei a estudar música muito novinha. Eu tinha 5 anos de idade quando eu fiz um curso de teoria infantil na Escola de Música da Bahia. Sou baiana, Santa Cecília, e que estudei piano um período, né? Mas depois, quando minha irmã levou o disco de João Gilberto, o que foi a trilha sonora do filme Orfeu do Carnaval, lembra, Irlã? Que eu vi João Gilberto cantando a felicidade. O nosso amor, aí veio um clique na minha cabeça, assim, tac! Não, peraí, não é piano meu instrumento, é violão. E eu sou autodidata. Eu aprendi muitas coisas sozinha. Eu aprendi a tocar violão sozinha, eu colocava na radiola, né, os discos de João e estudava e ficava tirando os acordes. Então, assim, foi uma coisa muito intuitiva. A minha música é muito intuitiva. Mas você tinha algum conhecimento de harmonia por causa do piano? Não, porque o que eu estudei piano era muito pouco. Eu era muito menina, era muito criança. Então, assim, quando eu descobri João Gilberto, eu já tinha mais ou menos 11 anos de idade, 12 anos. Então, eu fui, pelo meu ouvido, escutando a harmonia de João, o violão, fui tirando as coisas. Mas não que eu sentasse. Tanto é que tudo meu é de ouvido. Eu não leio partitura. Rosa, no estúdio, e a gente sabe que você trabalha sempre com grandes arranjadores e tal, mas a gente percebe que o resultado, né, daquele fonograma, daquela música ali gravada, tem a sua cara, né? Então a gente, claro, conclui que tem sempre uma interação e uma interferência durante a gravação ou durante a produção do arranjo e tudo mais. Então, eu queria que você contasse assim, para a gente um pouquinho desse processo criativo que acontece assim, antes ou durante a gravação. Como é que funciona isso tudo? Olha, Leonel, a começar que eu tenho uma afinidade com os músicos.
né? Por exemplo, no caso de Lula Galvão, que sempre fez arranjos para mim. Nós crescemos juntos, fizemos um período da noite, que é uma grande escola, para quem quer levar a sério, né? Não ficar bebendo nem fumando, mas é fazer a noite como escola. Você observar, inclusive, o que é que o público que frequenta gosta. Eu, no meu caso, eu observei como compositora, para você ter um trabalho mais que chegue ao público, que não seja tão sofisticado. E essa coisa da afinidade que eu criei com os meus músicos. Tanto é que até hoje nós estamos juntos, né? Assim, Quantos os anos? meninos. Olha, Lula, Jorge Helder, por exemplo, a gente se conhece há mais de 30 anos. A minha banda de São Paulo, que já está comigo, já tem uns 17 anos comigo. São os músicos que hoje tocam comigo há muito tempo. Mas então, o que é que acontece? Quando você cria essa afinidade, aí vem a interação naturalmente. Da gente ter, assim, o privilégio, por exemplo, de existir uma afinidade tão grande dos arranjos, por exemplo, de Luxo Só, vamos dizer que foi o que Lula fez. Dele ligar para mim por telefone e dizer, vê se você gosta desse acorde, cante aí eu cantar e encaixar. Maravilha. Você gostou? Gostei. Ah, não, faça outra aí. Então, assim, existe já essa interação. Então, quando a gente vai para o estúdio gravar, já está pronto, porque existe afinidade espiritual, musical, competência, diferencial. Porque eu até faço uma brincadeira nos meus shows, quando eu viajo por esse Brasilzão, eu digo, gente, aqui é minha banda. Eu fico brincando, apresento, porque eu sempre digo, Azedo, que aqui no palco nós somos um só. Eu divido o meu show com os meus músicos, que é a minha família musical, que eu amo de paixão, tenho muito orgulho. Meus meninos agora estão viajando para a Europa, vão dar show, vão dar oficina, volta. Eu digo o seguinte, também para tocar comigo tem que ser no mínimo virtuoso. Então eu faço essa brincadeira, mas é uma coisa que é verdade. Agora me diga, como é que Entendeu? foi com o Ron Carter? Com o Ron Carter foi um sonho, porque eu não esperava um convite desse na minha vida. Eu estava fazendo Lincoln Center em 2002, em homenagem a Elisete Cardoso, quando o diretor, o dono da Chesc Records, entrou depois da minha apresentação, veio falar comigo que teria um convite para mim, que Ron Carter queria gravar um disco comigo. Eu não acreditei, eu fiquei parada, né? Disse, meu Deus, a lenda do jazz. E eu sempre tive um sonho de fazer alguma coisa com ele, porque eu sou muito ligada na cozinha. Eu sou uma pessoa Você que já tem trabalho muito conhecia ele rítmico. pessoalmente? Não. Quando me falou que era Ron Carter, eu fiquei assim, apaixonada. Meu Deus, eu fiquei emocionada e topei na hora, porque eu gosto muito da parte rítmica do trabalho, a base, baixo e bateria, eu sou muito ligada. Porque como eu sou uma compositora, eu tenho um trabalho muito de articulação rítmica no que eu faço como cantora também, né? Então eu sou muito ligada nisso, no baixista, no baterista. E ele me convidando, meu Deus. Ô Rosa, acompanho você desde que você surgiu aqui em Brasília. Foi um show do Antônio Adolfo, lá no Teatro do Sesc. Era um show instrumental que ele estava lançando o disco Feito em Casa, que historicamente é o primeiro disco independente da história da música brasileira. E aí, no meio do show, ele convidou pessoas da plateia para cantar com ele, você subiu e cantou. E já fiquei maravilhado a partir dali. Depois eu te acompanhei, você cantando na noite, você cantava num bar chamado Amigos, na 105 Norte. Ixi, fui aberto. Que você, depois você me falou que essas apresentações na noite te deu traquejo de palco. Isso. Depois, muita coisa eu sei de você, mas tem uma coisa que para mim ainda é uma lenda, assim. Então reza a lenda que Curare teria sido, você já havia gravado um LP e depois você gravou o Curare. Curare reza a lenda que é o primeiro CD, historicamente o primeiro CD feito no Brasil. Isso. Confirma? Confirmo. É verdade, foi o primeiro CD feito no Brasil. E como é que você se sentiu por ser uma pioneira nesse novo formato Eu gostei muito, porque foi uma coisa muito interessante. A proposta de gravar esse CD foi no Japão, que eu estava me apresentando em Tóquio, numa casa de jazz, e João Augusto estava presente na plateia. Ele ficou produtor. O produtor. Ele ficou encantado, porque eu estava cantando, inclusive, com um grupo famosíssimo no Japão, chamado Cassiopeia. Aquele grupo de japoneses, né, que tocava música brasileira. Eu fui convidada
Foi minha primeira viagem internacional foi para o Japão, né? Então ele estava na plateia, ele me convidou e entrou em contato com Humberto Contardi, que era o diretor da Microcess na época, que era a fábrica de CD, né? E falou: vamos fazer um disco com a Rosa, vamos fazer o primeiro disco, o primeiro CD brasileiro com a Rosa Passos e tal. E aí o Humberto Contardi gostou, achou boa a ideia. E quando eu voltei para o Brasil, eu escolhi o repertório da Bossa Nova, que eu queria mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar com Valtel Branco, grande arranjador, grande maestro. Algumas faixas têm cordas, né? E aí fui para o Rio gravar e foi muito boa a gravação. Foi uma coisa que Loureiro, que hoje é técnico de som de Ivan Lins, né? Que viaja com o Ivan, foi ele que fez a parte técnica, né, da gravação. E foi muito interessante gravar em CD. Há registro desse pioneirismo nesses compêndios aí que os historiadores da música brasileira fazem? Há registro desse fato? Acho que não. Quer dizer, nas minhas entrevistas, quando eu lancei o Curare, eu falei, né, e algumas pessoas, o seu Humberto falou, João Augusto comentou que era o primeiro CD gravado no Brasil e tudo. Mas não tem, assim, aquela coisa que todas as pessoas sabem, assim, sabe? Porque faz parte da história, né? Hoje CD já é alguma coisa que, não diria extinção, mas já são outras mídias, outras possibilidades. Daqui a pouco aparece outra coisa aí. Exatamente, mas... Já entrou em decadência, né? Mas o primeiro CD, então, foi você que gravou. Isso. No Brasil. Mas é a questão da mídia, né, Irlan? Aquela coisa, né? Agora, uma pergunta aí. Você falou que tem vontade de fazer um álbum com o Djavan, com as músicas do Djavan, e que você é apaixonada pela obra musical dele. Por que isso? Por que essa preferência agora pelo Djavan? Primeiro porque, como compositora, eu me identifico muito com o Djavan. Mas muito, assim. Eu me identifico muito com ele, com João Bosco e Gilberto Gil. Mas dos três, que eu mais me identifico é com o Djavan. Tem composições dele que parece que eu compus. Eu que fiz aquela música. Eu queria fazer aquele samba como Capim. Eu queria fazer o Álibi. Entendeu? E eu acho que Djavan é um compositor que ninguém leva... Nenhuma cantora teve essa ideia de gravar Djavan. Veja se tem alguma cantora que gravou Djavan. Assim, todo um trabalho de um em homenagem álbum a ele. só, uma releitura completa. Uma releitura, entendeu? Assim, por exemplo, Bethânia gravou Djavan. Eu acho que foi quem mais gravou Djavan foi Bethânia. A Nana, né, gravou Djavan. Bethânia no disco que se chamou Álibi, e que foi o disco de maior vendagem da carreira dela. Exatamente, ela gravou Tenha Calma, que foi trilha sonora da novela, inclusive da trilha sonora da novela de Tieta. Entendeu? Então, você não viu até hoje nenhuma cantora assim. Por quê? Porque Djavan também não é fácil de se cantar. Agora, depois desse programa aí, você vai ter que correr com isso aí. Não, mas já tá. Eu já tô, porque como eu sei tudo de Djavan, sou apaixonada, ele sabe disso, e ele mandou um recado para mim, através de Jorge Helder. Diga ela que eu amo ela, que ela pode fazer o que ela quiser com minhas músicas, que ela pode gravar o que ela quiser, entendeu? Isso me deu uma força muito grande, porque só em saber que ele me ama e que gosta da maneira como eu canto as músicas dele, isso é uma força muito grande. Então eu quero fazer isso, eu me sinto assim, eu sinto uma necessidade espiritual de homenagear Djavan, porque ele é um grande compositor brasileiro, ele merece. Agora, você dá vamos dizer assim, um passo além da bossa nova, do ponto de vista da música internacional. Como é essa... Porque é como se você estivesse dando 2 passos atrás, no sentido de regravar esses compositores brasileiros que estão mais identificados ou com samba, ou com a bossa nova, ou com a MPB. Mas aí você se engana, Djavan é muito querido nos Estados Unidos. Djavan já foi gravado por cantores de jazz. A Sarah Vaughan gravou Djavan. E outra coisa, ele morou em Los Angeles muitos anos e ele é uma pessoa amadíssima nos Estados Unidos. Eu tenho experiência de dizer a você que eu canto nos Estados Unidos, quando eu vou eu canto Djavan e as pessoas sabem, conhecem a obra dele. Mas assim como Ivan Lins.
que é muito conhecido lá. Mas engraçado é que... Engraçado, só para fazer um reparo, porque a gente não tem essa dimensão aqui. Por exemplo, eu estou falando uma besteira aqui, porque a gente não tem essa dimensão. Esse reconhecimento não chega. Não chega. Vou lhe dar uma prova, eu mesma. Poucas pessoas sabem que eu fiz o Carnegie Hall. É verdade. As pessoas não sabem como é a minha carreira lá fora. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com 3-1 entrevistando a cantora Rosa Passos. Estamos de volta com 3-1, que hoje recebe a cantora Rosa Passos. Também estão aqui conosco o jornalista e colunista de cultura do Correio Brasiliense, Irlan Rocha Lima, e o cantor e compositor Leonel Laterza. Mas antes de recomeçar a entrevista, nós vamos ouvir o depoimento do violonista da Escola de Música de Brasília, Paulo André Tavares. Eu morei em Nova York 99, 2000, 2001, 2002. 2001 e 2002 eu fiquei direto lá e todo mundo conhece a Rosinha. A Rosinha é uma referência. Na época que vendia CDs, né, que hoje já não se faz isso, ela tinha estante dela. Em todas as lojas de CD de Nova York tinha estante com o nome lá, Rosa Passos. Tinha Dori Caymmi, Rosa Passos. É uma coisa maravilhosa, é um orgulho pra gente. Rosa, aqui, para matar a saudade do nosso depoente aqui, do nosso violonista e de todas as pessoas que estão nos assistindo, você podia dar uma palhinha para a gente desse show que você está fazendo na turnê. Eu quero dizer que Paulo André foi meu primeiro violonista. Quem primeiro tocou comigo foi Paulo André. Nós fizemos, inclusive, shows em São Paulo. E é uma pessoa assim, muito querida na minha vida, um amigo que eu amo de paixão. Sou fã, e ele também é muito importante na vida de Lula, porque foi professor de Lula Galvão. Grande músico, grande amigo. Não é? Mês de março em Salvador, o verão está no fim, todo o mato está em flor, eu me sinto num jardim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim, todo o mato está em flor e eu me sinto num jardim. Quem sair do Abaeté, uma praia do Flamengo, não de carro, mas a pé pelas dunas mato adentro, há de ver belezas tais que mal dá pra descrever. Tem orquídeas grávidas, água limpa de beber, cavalinhas e teius, borboletas e besouros, tem lagartos verde-azuis e raposas cor de ouro, sem falar nos passarinhos, centopeias e lacraus, nas jiboias e nos rios de urubus e bacuraus. Vejo orquídeas cor-de-rosas entre flores amarelas, dançam cores, vão-se as horas, entre manchas de aquarelas. Desce a tarde, vem na brisa um cheirinho de alecrim, canto um grilo, sinto a vida, tudo está dentro de mim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim, todo o mato está em flor e eu me sinto num jardim. Mês de março em Salvador, mês de março em Salvador, mês de março em Salvador. Dá vontade de pedir bis, hein? Acabar a entrevista e ficar só. Rosa, sempre nos seus shows você procura fazer um momento especial de voz e violão, e que eu adoro sempre, né? E nessa hora você
procura uma canção específica sempre, ou você já pensa nisso antes do show, você já programa direitinho, ou você vai na intuição? Como é que você faz isso? Olha, quando eu vou fazer sozinha com violão, eu sempre penso. Às vezes eu penso até no hotel. Não fico aquela coisa, porque sempre eu estou mudando. Eu canto Paulinho da Viola hoje, amanhã eu canto Tom Jobim, então assim, mas eu procuro estudar essas músicas antes do show, tá? Quando eu resolvo fazer um trabalho sozinha, assim, aquele pedacinho do show, o solo, voz e violão, eu estudo aquelas músicas, mas aí cada dia eu faço uma. Ah, mas sempre faça, por favor, nunca deixe de fazer, porque sempre faço, realmente são momentos maravilhosos dentro do show. Com certeza. Ô Rosa, você tem uma dedicação muito grande à música, eu acho que ela toma boa parte do seu tempo, mas, por outro lado, você é conhecida por uma excelente dona de casa, que cuida dos netos, cuida dos cachorros, que gosta de ser a dona da casa mesmo. Fala um pouco desse seu lado mais caseiro, vamos dizer assim. Ah, eu gosto muito. Inclusive, como eu sou muito caseira, quando eu volto das minhas turnês, dos meus shows, a coisa que eu mais amo é chegar em casa e encontrar meus 9 bichinhos, 5 cachorros e 4 gatos e viver para eles, porque eles me energizam, me trazem de volta. Eu gosto muito de cozinhar, para quem eu gosto muito, assim, modéstia à parte. Eu cozinho muito bem. Eu já comi um frutos do mar na tua casa, que até hoje eu me recordo. Tá vendo? Então, assim, alguns amigos artistas, inclusive, que vêm aqui em Brasília, já fiz almoço para João Bosco, para Célia, vários amigos artistas. Para Zé Luiz, Rosa Maria. Os vocalistas da Xadê. Os vocalistas da Xadê, que eu fiz feijão. Uma delícia, né? Então, assim, eu gosto muito do meu lado de casa, de dona de casa. Porque eu acho que eu sou perfeccionista em tudo que eu gosto de fazer. Eu gosto da minha casa super arrumada, cheirosa, eu gosto muito de cheiro. Eu já estudei aromaterapia, né? Então eu gosto de ter tudo com muito cheiro. E gosto muito de ficar em casa. Eu não gosto de sair para badalar, porque eu acho que o processo de trabalhar, de fazer shows, já lhe tira muita energia. E como eu sou intensamente dedicada ao meu trabalho, por isso que eu precisei sabaticamente me recolher para poder voltar com mais vontade à música. Então, quando eu volto de uma turnê dessa, como eu fiz agora, eu procuro ficar em casa. Esse tempo que você disse que ficou sabático e tal, você fez outras coisas também. Você fez algumas pequenas gravações, algumas participações. O que tem de interessante que você fez e que já saiu ou que a gente possa ter acesso? Bom, eu gravei um disco em homenagem ao Buena Vista Social Clube, que já saiu, inclusive eu estou para receber de um amigo que comprou, já saiu nos Estados Unidos, agora tem 3 meses. Maravilha. Que é um disco em homenagem, eu gravei Alma Mia, né, um grupo de músicos, né, participaram, inclusive o Manuel Galban, que era o último, que agora só tinha Omara e ele, né? Ele faleceu no ano passado e eu tive o privilégio dele colocar a guitarra com 80 anos na faixa que eu participei. Eu participei também do disco de Sharon Isbins, que hoje é considerada a maior violonista de música clássica, só que ela fez um disco em homenagem à música, o jazz, a música brasileira, eu cantei com ela Carinhoso. Participei da trilha sonora da novela Passione, sempre em casa, sempre gravando sem sair de casa. Um projeto do Como assim? do Wilson Como gravar Batista. sem sair de casa? A gravação vinha, eu gravava no estúdio, aqui em Brasília, só botava a voz e mandava para o pessoal. Participei de um projeto maravilhoso sobre o compositor Wilson Batista, que eu gravei Ó Dona Inês, que é um disco que inclusive ganhou, né, Rilan? O menino ganhou lá o prêmio da música brasileira. Então essas coisas eu fui participando. Você já gravou alguma coisa do Ataúfo? Não, Alves? mas tenho vontade de gravar, porque ele tem coisas maravilhosas. Eu acho que Ataúfo, eu não acho que ele ficou apagado, eu acho que o que aconteceu foi que outros cantores gravaram mais Cartola do que Ataúfo, mas eu acho que era o mesmo nível, era a mesma coisa, só uma questão mesmo de sorte, né? Porque enquanto ele foi vivo, ele reinou, né? O Ataúfo reinou, né? Era, inclusive, um dos 10 mais elegantes do Brasil todo ano, né?
Eu também participei, por exemplo, do disco de Leonel Laterza, cantando com ele. Se acaso você chegasse no meu chateau encontrasse. Que samba maravilhoso, né? O disco dele guardado, um disco super bonito, que as pessoas... que é um artista de Brasília, mas que tem um trabalho maravilhoso, inclusive toca na Espanha, o trabalho dele, né? Que a gente mandou o CD para a Espanha, para o Carlos Galileia. Tem artistas aqui muito bons, entendeu? Que eu acho que merecia mais espaço também na música brasileira, mas você sabe que aqui é assim. Quem faz um trabalho de qualidade tem muita dificuldade. Eu, por exemplo, eu estou fazendo o Brasil porque eu quero. Eu encasquetei que eu vou cantar no meu país e eu vou conseguir. Então, assim, tem locais que existe a proposta de bilheteria, porque eles não têm muita coisa que te oferecer. Rosa, e o que você acha da qualidade da música brasileira? Essa relação qualidade-bilheteria é complexa, né? Mas o pessoal está exagerando um pouco, não, na apelação? O pessoal? É. Eu acho que vamos fazer uma separação aí. A música popular brasileira, tira o popular. A música brasileira é maravilhosa. As pessoas não têm noção do que é a nossa música de verdade. Como ela é respeitada lá fora. Música brasileira de verdade. Agora, a música popular brasileira que está acontecendo aí é de pior qualidade. Não tem conteúdo, não tem letra, não tem melodia, não tem nada. E as pessoas estão aí aprendendo, cantando, são obrigadas a ouvir o tempo todo. Você termina ficando com aquilo na sua cabeça, porque você não consegue... as trilhas sonoras das novelas são que mais divulgam esse tipo de música, entendeu? Que você ouve, você não vê nada, você não sente nada, não tem melodia, não tem harmonia, não tem letra, não tem nada. E o povo vai se acostumando com isso o tempo todo. Isso é o quê? Uma questão cultural. E nós que fazemos música brasileira de qualidade, não temos o espaço necessário para mostrar o que a gente faz. Mas, Rosa, eu entrevistei recentemente o Gilson Peranzeta e ele falou mais ou menos alguma coisa parecida com o que você está dizendo. Ele falou que no Brasil se continua fazendo música classe A, mas que rádio e televisão hoje se esmera em tocar música classe Z. Com certeza, ele está certíssimo. Por exemplo, Dori fala uma coisa interessante, que ele fala que ele não faz música para pular brasileiro, né? Então ele está certo, porque hoje em dia o espaço, por isso que eu estou te explicando, quando a gente tem um trabalho de qualidade, a gente se submete a alguns lugares para você querer ir, mostrar a sua música, como o Rio de Janeiro, que é muito difícil. Eu estou tentando fazer o Rio de Janeiro já mais de um ano. Eu já estou correndo o Brasil e outros lugares. Já fui a São Paulo 3 vezes, certo? Agora que eu estou conseguindo fazer o Rio, na Casa Miranda, que é uma casa hoje super badalada. Os grandes artistas estão fazendo lá. Dia 5 e 6? 5 e 6 de outubro, vou me apresentar lá. Só que eu vou pela bilheteria, certo? Eu estou pagando a minha passagem de avião, mas eu quero ir. Eu quero cantar no Rio. Eu tenho um público no Rio de Janeiro que admira meu trabalho. Então eu quero ir. Eu quero fazer o Rio. Ou seja, você meteu o pé na porta, né? Sim, sim. Para poder entrar no Rio. Por que essa resistência? Não é resistência. Eu acho que pelo fato da maioria dos artistas brasileiros morarem no Rio de Janeiro, fica muito mais fácil para as produções artísticas, os eventos, trabalharem com os artistas que moram no Rio. Os grandes artistas. Barateia, né? O custo da produção. Exatamente, porque não paga passagem, não paga hospedagem, fica só a critério do cachê, entendeu? Então fica muito mais fácil do que levar um artista, como no meu caso, que os meus 3 músicos moram no Rio, moram no São Paulo, o meu técnico de som está em São Paulo, entendeu? O meu agente mora em São Paulo, eu vou acompanhada sempre de alguém daqui, não vou sozinha. Então e é uma equipe simples, não tem nada demais. Eu não estou levando o cabeleireiro, nem mãe de santo, nem pai de santo, nem maquiador. Eu estou levando meus músicos, meu técnico de som, que é mais um músico na minha banda, que é necessário, porque o meu trabalho é um trabalho de sutileza, de harmonia, de dinâmica, de estética, é um trabalho de jazz brasileiro. Então eu preciso de um técnico de som que entenda meu trabalho, que eu possa mostrar. Rosa, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer a presença
do nosso colega jornalista do Correio Brasiliense, Hernan Rocha Lima, do músico Leonel e cantor Leonel Laterza. Convidar a todos vocês para a próxima quarta-feira acompanhar aqui o 3-1, desejar uma boa noite e mais uma vez agradecer a Rosa Passos, que nos deu a honra de participar dessa entrevista aqui no 3-1. Até lá, até a próxima quarta-feira.